O meu tema, que me foi atribuído, é a questão da validade e eficácia das cláusulas de exclusão ou limitação da responsabilidade do segurador. E aí eu já havia mais ou menos aprontado a minha exposição, já na semana passada. Aí aconteceram dois eventos, faz parte do seguro, um na sexta-feira e o outro ontem. Quais foram os eventos? Na sexta, eu estava participando de um evento a respeito de saúde suplementar. E aí, uma das discussões que se começou foi exatamente a respeito dos planos de saúde, dos planos populares de saúde suplementar. E discutindo exatamente a validade. E interessante, na plateia a pergunta foi dirigida a mim, que eu estava falando sobre outro tema, que era a questão da regulação da saúde suplementar e a jurisprudência do STJ. E me chamou a atenção que realmente essa discussão é interessante e tem exatamente ligação com a questão da limitação da responsabilidade, porque a ideia desses planos de saúde suplementar que está em discussão no Brasil, não foi aprovado ainda, especialmente, eu acho, a ANS é que está travando, é exatamente um problema, que vai restringir a cobertura do seguro na saúde suplementar. Ou seja, vai ser um plano de saúde mais simples e tudo aquilo que exceder vai para a saúde pública, vai para o SUS. Então, é um problema bem delicado, e aí a discussão era a validade e a eficácia desse tipo de plano de saúde. No final, eu volto a partir da minha exposição. Isso foi na sexta-feira. Aí, ontem, eu fui fazer a sessão no STJ, e aí o ministro Belize trouxe um processo que exatamente é o tema que nós vamos enfrentar hoje. O fato é que de São Paulo, talvez alguma pessoa envolvida esteja aqui, mas os processos são públicos. E a questão era a seguinte, era um caminhão envolvendo a distribuição de solventes, né? E esse caminhão, no momento que estava num processo de carga e descarga de solventes, aí se usava uma máquina, uma empilhadeira, e essa empilhadeira, no instante que subiu, provocou energia estática. Saltou uma fagulha, e essa fagulha provocou um incêndio de grandes proporções, inclusive do caminhão. Só que, nesse caso, havia uma cláusula nas condições contratuais gerais que estavam lá no site da seguradora, não estavam exatamente na apólice, mas estavam no site, nas condições contratuais gerais, que ela não cobriria um sinistro no momento da carga e descarga de mercadoria, no caso do solvente. E a discussão, então, era exatamente a validade e eficácia dessa cláusula de exclusão de responsabilidade. Então, na véspera de uma palestra sobre o assunto, aí tive essa... Então, eu vou, na verdade, vou fazer a minha exposição e, no final, então, a gente discute exatamente essas duas questões. Seja a questão da saúde, do plano de saúde popular, seja também a questão dessa situação, desse processo que nós tivemos ontem. Na minha exposição, fazer em 3 grandes partes. A primeira, uma breve análise do Código Civil, depois do Código do Consumidor, depois a jurisprudência geral do STJ, e aí vou tentar responder a essas indagações, analisando também a PLC 29. Em relação ao Código Civil, o Código Civil de 16, ele tinha uma regra bem interessante que não foi reproduzida no Código de 2002, que era o artigo 1460. E ele dizia, quando a apólice limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o segurador. Então, era uma regra que mais ou menos definia a possibilidade da limitação e até a exclusão do risco. E esse dispositivo não foi reproduzido no Código 2002, e lá, então, a gente extrai esse mesmo raciocínio de 3 enunciados normativos. O artigo 757,
que nos estabelece o conceito do contrato de seguro, e lá no final ele fala nos riscos pré-determinados, e aí seria esse tópico que permitiria, então, a limitação ou a exclusão. Depois, no 759, quando trata da apólice, ele fala em proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. E, principalmente, o artigo 760, que ele fala, então, na apólice ou bilhete de seguro, e que mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim da validade, e aí, principalmente, o limite da garantia, o prêmio devido, o limite da garantia. Então, é a partir exatamente desses enunciados que a doutrina e a jurisprudência, então, trabalham na perspectiva do Código Civil, na verificação da validade e da eficácia dessas cláusulas de limitação ou exoneração da cobertura securitária. A par disso, e também no âmbito do Código Civil, nós temos toda, e aí o ministro Rui Rosado já adiantou, a questão relativa à boa-fé objetiva, né? E aqui é interessante, nós já tínhamos no Código Comercial de 1850 uma referência à boa-fé na interpretação dos contratos. No Código Civil de 16, o dispositivo que falava da boa-fé objetiva era exatamente no âmbito do contrato de seguro. E agora, no Código Civil de 2002, aí sim se fez uma ampla regulamentação do princípio da boa-fé objetiva. Aqui uma homenagem à doutrina alemã da boa-fé, do parágrafo 242, mas também à doutrina gaúcha da boa-fé, que lá teve o Sr. Clóvis Couto Silva, né, o meu mestre do ministro Rui Rosado, meu também, mas dele foi orientador da dissertação de mestrado. A professora Judite, que no âmbito doutrinário tem a melhor obra sobre boa-fé no Brasil, Menezes Cordeiro, em Portugal, e aqui a professora Judite. E no plano jurisprudencial, o trabalho do ministro Rui Rosado, que foi decisivo para a efetividade da boa-fé na jurisprudência, antes mesmo da sua positivação no Código Civil de 2002. E aí eu tenho o trabalho lá no TJ do Rio Grande do Sul, magnífico, nos casos da SICA, né, não vou... e também depois no STJ em vários julgados. Agora, isso com base exata antes da positivação da boa-fé no Código Civil e mesmo antes da positivação da boa-fé no CDC em 1990. Agora, e o nosso Código Civil simplificou a atividade. Nós temos a boa-fé nas suas três funções. Na função interpretativa, no artigo 113, e é relevante no contrato seguro. Nós temos na função de controle do abuso de direito, no artigo 187, e é relevantíssimo no contrato seguro. E essa, ao meu ver, é a principal regra do Código Civil de 2002. E nós temos a boa-fé no artigo 422, dentro do direito contratual, a diretriz ética do professor Miguel Reale, e aí estabelecendo, então, a função integrativa, a criação dos deveres, e que o ministro Rui Rosado sintetizou magnificamente em um dever de lealdade, postura ética dos contratantes. Isso vale exatamente para o contrato de seguro, quando se trata da questão da limitação ou da questão da exclusão no contrato. Por quê? A questão vai se resolver fundamentalmente no dever de informação. Ou seja, do mesmo modo que na situação anterior, que o ministro Rui do agravamento do risco. Ou seja, o dever de informação a respeito dessa cláusula de limitação ou de exoneração da responsabilidade. Esse é o ponto fundamental. A ciência do segurado a respeito da existência dessa cláusula, mas ciência efetiva. Não basta, então, uma ciência genérica nas condições contratuais gerais num site, mas a ciência efetiva a esse segurado. Isso na perspectiva do Código Civil. Na perspectiva do Código do Consumidor, e aqui o contrato de seguro no Brasil, ele tem essa multiplicidade de fontes normativas. De um lado, nós temos o Código Civil como lei geral, mas a aplicação também do CDC nos contratos de seguro, quando representarem relação de consumo, e isso a maioria acaba se enquadrando nesse conceito. E no CDC nós temos também duas grandes perspectivas. De um lado, a ênfase no dever
de informação e, de outro lado, a questão relativa às cláusulas abusivas. No dever de informação, aí o CDC foi o primeiro diploma legal brasileiro realmente a positivar de forma clara como princípio a boa-fé objetiva e mais, ele enfatiza o dever de informação em vários momentos. Ele enfatiza lá no artigo 31, quando inicia a análise da regulamentação dos contratos, e enfatiza principalmente no artigo 46, quando estabelece claramente: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance. Dever de informação a respeito do conteúdo do contrato. Especificamente nos contratos de financiamento, tem o artigo 52, não vem ao caso, e depois no artigo 54, quando vai regular o contrato de adesão, ele no parágrafo 4º também estabelece a necessidade de destaque das cláusulas limitativas de direito. Então, a preocupação do CDC, num primeiro momento, é exatamente com o dever de informação, clareza, transparência, enfim, para a efetividade dessas cláusulas de limitação. E logo em seguida, quando trata das cláusulas abusivas, a nulidade de cláusulas abusivas no artigo 51, ele então vai elencar várias, são 16 incisos, mas principalmente no inciso 1º, a questão das cláusulas limitativas de responsabilidade, e principalmente o inciso 4, quando tem uma cláusula geral de boa-fé objetiva. Então, dentro do CDC também nós temos toda uma regulamentação e o destaque também aqui é o dever de informação. Pois bem, é a partir desses diplomas legais que nós temos, e aí vem em boa hora o projeto de lei do seguro, porque vai ter uma lei especial regulando a matéria, que a jurisprudência tem trabalhado, tem resolvido as questões concretas. Na jurisprudência do STJ, nós temos vários julgados a respeito de limitação ou exclusão de responsabilidade. Tem uma súmula, a súmula 402, que o ministro Rosado participou dos julgados que acabaram levando a essa súmula, quando diz: o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Aqui havia toda uma discussão se a expressão danos pessoais abrangeria ou não os danos morais, e aí se fez a interpretação mais favorável ao segurado, que, aliás, é um dos pontos que consta dentro do projeto da PLC, né? Na dúvida, é a interpretação mais favorável ao segurado, mas aqui na parte final salienta, salvo cláusula expressa de exclusão. Ou seja, eu admito que essa súmula, ela admite que expressamente no contrato de seguros, seguro de responsabilidade civil, eu possa colocar uma cláusula de exclusão da cobertura de danos morais, por exemplo, e com isso, evidentemente, o valor do meu seguro vai ser menor. Então é interessante, a leitura contrário senso dessa súmula vai nessa linha. Tem vários precedentes do STJ, vou me restringir a alguns deles na área de saúde suplementar, outros em outros contratos de seguro. Depois eu forneço os números, né? Tem um do ministro Salomão, bem recente, 2016, que ele trata do contrato de seguro de transporte e a cláusula de gerenciamento de risco e a questão da instalação de rastreadores, coulta armada e etc. E ele analisa exatamente a questão da validade dessa cláusula e os efeitos sobre o contrato de seguro. É o recurso especial 1.314.318. Tem um da minha relatoria, que é a respeito dos fundos garantidores de crédito, que é o recurso especial 1.453.957 de São Paulo, de 2015. Também faço uma análise a respeito da limitação de responsabilidade. Tem um acordo do ministro Raul Araújo, de 2012,
que é o recurso especial 735.750, que aí merece uma análise um pouco mais aprofundada, e é exatamente no plano da saúde suplementar, que a análise dele é extremamente interessante. Ele estabelece: é abusiva a cláusula contratual de seguro de saúde que estabelece limitação de valor para custeio de despesas com tratamento clínico, cirúrgico e internação hospitalar. E aí continua: o sistema normativo vigente permite às seguradoras fazer constar da apólice de plano de saúde privado cláusulas limitativas de riscos adicionais relacionados com o objeto da contratação, de modo a responder pelos riscos somente na extensão contratada. Ok, e prossegue: essas cláusulas meramente limitativas de riscos extensivos ou adicionais relacionados com o objeto seguro não se confundem, porém, com as cláusulas que visam afastar a responsabilidade da seguradora pelo próprio objeto nuclear da contratação, as quais são abusivas. E aqui entra a questão da validade. Na espécie, a seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia que acometeu a segurada. Todavia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduziu os efeitos jurídicos dessa cobertura ao estabelecer um valor máximo para as despesas hospitalares, tornando assim inócuo o próprio objeto do contrato. A cláusula de discussão não é meramente limitativa da extensão do risco, mas abusiva, porque excludente da própria essência do risco assumido, devendo ser decretada a sua nulidade. Então, aí provendo do recurso especial e etc. Então, aqui, até esse ponto, fica claro que a jurisprudência admite a validade de cláusula de exclusão ou limitação, desde que, primeiro, não envolva o objeto central do próprio contrato. E, em segundo lugar, a eficácia dessa cláusula fica condicionada à efetiva ciência do segurado da exclusão ou limitação dos riscos. No PLC, lá no artigo 14, tem duas regrinhas, no artigo 14, perfeitas exatamente nessa linha, né? O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratado. Para primeiro, os riscos excluídos e os interesses não indenizáveis devem ser descritos de forma clara e inequívoca. E para o segundo, se houver divergência entre os riscos delimitados no contrato e os previstos no modelo de contrato ou nas notas técnicas e atuariais apresentadas ao órgão fiscalizador competente, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado. Exatamente na mesma linha da orientação jurisprudencial do STJ. Então, vamos agora às questões que eu problematizei no início. Primeiro, o recurso especial da relatoria do ministro Belice, que é o recurso especial 1.660.164, aqui de São Paulo, é 2016, é bem recente, e que foi julgado na data de ontem pela terceira turma. Então, aqui o que se discutia, então, era a validade da cláusula de exclusão da cobertura securitária, exatamente no caso de incêndio, que foi provocado no momento da carga e descarga daqueles solventes. Em primeiro grau e segundo grau, aqui em São Paulo, a ação foi julgada improcedente, sendo que aqui em São Paulo o acórdão deixou bem claro: sendo a empresa do ramo da indústria de importação, exportação, etc., com filiais, não cabe ao autor invocar o desconhecimento das condições do seguro, ainda que só disponíveis no site da seguradora, mesmo porque é assessorada por corretor de seguro. Inexistindo dúvida de que o incêndio se deu durante a operação de carga e descarga, estava a ré desobrigado de pagamento em face do disposto da cláusula tal das condições gerais do seguro. Essa foi a orientação da sentença e do acórdão, e aí o recurso especial ele invoca violação de regras do Código do Consumidor e do Código Civil, o artigo 760 do Código Civil. Pois bem,
E aí todo o centro é a boa-fé objetiva e o dever de informação. O ministro Belize, ele fez a análise dele na perspectiva de aplicação do CDC, entendendo que, nesses casos, nessa situação, a pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção do seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida à relação às normas do Código do Consumidor, e ele invocou exatamente um precedente, num caso semelhante, do ministro Ricardo Cueva, de 2014, que é o RESP 1.352.419. Pessoalmente, até esse foi o ponto que eu tinha a dúvida do ministro Belize, mas depois, analisando a questão sob a ótica do Código Civil, a solução seria semelhante. E aí ele prossegue aí na perspectiva do Código do CDC. Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições nele inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo, notadamente em relação às cláusulas que importem restrição de direitos, e aí ele invoca o artigo 46 do CDC. E aí a efetividade do conteúdo da informação deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, dever de colaboração e etc. E aí cita um precedente que é um RESP de 2016, do ministro Salomão, 1.349.188. E prossegue. No caso, reconheceu o tribunal que, sendo autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar o desconhecimento das condições de seguro, ainda que só disponíveis no site da seguradora. Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade. E prossegue. Por ser a empresa autora dedicada ao ramo de comércio e distribuição de solventes, de produtos químicos, o risco de ocorrência de sinistro na modalidade incêndio encontra-se diretamente vinculado às operações de carga e descarga, razão pela qual a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, especificamente para esse tipo de situação, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio da segurada no momento da contratação, o que não foi observado na espécie, recurso especial provido. Então, é bem interessante, que é bem exatamente essa discussão. Pessoalmente, eu penso que se poderia chegar à mesma conclusão analisando as regras do Código Civil, boa-fé objetiva, o dever de informação, mas concordo perfeitamente com a conclusão a que chegou o ministro Belize. Então, essa foi a primeira questão que se problematizou ontem, antes da minha exposição. E a outra questão é exatamente a questão da viabilidade dos planos populares de saúde suplementar, e que são planos que vão restringir a cobertura dos seus usuários, exatamente planos dirigidos à população de baixa renda com um custo menor. Essa é uma discussão muito atual, está no estágio muito avançado para ser implementada. Primeira questão muito complexa também, porque aí, se no contrato de seguro a crise das fontes normativas é mais presente, aqui é mais grave ainda, porque eu tenho, além da lei a lei específica dos planos de saúde, eu tenho o Código do Consumidor, eu tenho o Código Civil, tenho o Estatuto do Idoso, então, já é a primeira situação. Segundo, eu tenho a extrema vulnerabilidade dos usuários de plano de saúde, e especialmente porque esse tipo de discussão, ela aflora quando a cobertura é negada. Então, quando a pessoa está com uma doença grave, quando a pessoa está para ser submetida a uma cirurgia, coração, câncer, etc. Então, numa situação de extrema vulnerabilidade, como diz o ministro Benjamin, hipervulnerabilidade, né?
E um outro aspecto é que, exatamente por ser dirigido à população de baixa renda, é um seguro com prêmio mais baixo, se dirige exatamente com pessoas com menor grau de escolaridade e com menor grau de convencimento. E aí vai acontecer um problema, que essas pessoas, no momento que precisarem, vão querer uma cobertura semelhante à dos demais planos de saúde, e isso realmente vai ensejar muita discussão. Qual é a solução para viabilizar esse tipo de plano, que também é interessante, que vai atingir, hoje, os planos de saúde, eles atingem 47 milhões de pessoas no Brasil. Uma população de mais de 200 milhões de pessoas, significa que, em números, 77% da população não tem saúde suplementar, e toda ela, a tutela de saúde é feita pelo SUS, pelo Sistema de Saúde Pública. Pois bem, com isso eu amplio o número de pessoas cobertas pela saúde suplementar. Qual é a solução de viabilizar esses planos? A solução é realmente o dever de informação de forma muito clara, deixando claro que a extensão da cobertura ela é limitada, não é uma cobertura semelhante aos demais planos, e que, eventualmente, outros tipos de sinistros, eles vão acabar sendo cobertos pelo SUS. Então, exige uma regulamentação muito cuidadosa, primeiro da agência reguladora da ANS, depois das operadoras de plano de saúde e, principalmente, no terceiro momento, uma ciência de parte dos segurados da natureza dos contratos que elas estão celebrando. Então, enfim, já recebia a nota técnica do que o tempo está se esgotando. Eu apenas, se observa, então, que a jurisprudência do STJ, tanto nos casos desses contratos de saúde suplementar, como nos contratos de seguro em geral, a orientação é no sentido da validade da cláusula de limitação ou exoneração da cobertura do risco em contrato de seguro, desde que não envolva o núcleo essencial desse seguro. Agora, para a plena eficácia dessa cláusula, se exige, aí sim, um dever de informação efetivo, o máximo de clareza, o máximo de transparência para a sua plena eficácia. Muito obrigado.